Shalom amados, shalom queridos, aqui Pastor Leonardo. Estamos aqui para mais um devocional. Nesta semana o devocional vai tratar aqui sobre vencer os medos, como nós vamos vencer os nossos medos. Na semana passada nós falamos aqui sobre as vestes, novas vestes. Então nesta semana nós vamos iniciar aqui estudos sobre como vencer os nossos medos. Algo que é tão importante, algo que nos prende, algo que nos paralisa de avançar. E ficar preso numa cova com um leão não está na nossa lista de desejo, né? E por que eu falo isso? Porque hoje eu vou falar de um homem que entrou e ficou preso numa cova com um leão. Não, calma, não é o Daniel. Você vai saber logo. Mas dizer assim, eu matei um leão por dia, parece que é algo bem impressionante, algo que todos nós gostaríamos de ter no nosso currículo. E essa é uma chave que Deus nos dá, né? Essa é uma chave que Deus nos capacita todos os dias para vencer um leão por dia. Todo dia temos desafios, temos situações que vão se levantar. E Deus sempre vai usar as nossas experiências, aquilo que nós já passamos, para nos preparar para as novas oportunidades, para oportunidades que vão acontecer naquele dia. Então, tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você já passou, são experiências para avançar para outras situações que vão vir. Mas quando nós deixamos as nossas emoções controlar as nossas vidas, nós nunca saímos daquela mediocridade, nós nunca saímos daquela mesma situação. Nós passamos de tudo muito bem para daqui a pouco, em questão de segundos, chegamos àquela situação de que nada é possível, que nada vai acontecer e que nós não podemos avançar daquilo. Dá uma sensação de medo, de incapacidade, de impotência quanto a isso. E isso é uma questão de imaturidade espiritual. Nós nunca vamos conseguir avançar na nossa maturidade se nós não deixarmos os medos. Nós precisamos alcançar a nossa estabilidade emocional para podermos avançar. Com medo, com as emoções regendo a nossa vida, nós nunca vamos sair daquela situação. Por exemplo, quando você vai andar de bicicleta, se você não toma o avanço e tira as rodinhas ou pega o equilíbrio, tenta pegar o equilíbrio, perde o medo de cair, você nunca vai aprender a andar de bicicleta. Um bebê, quando está começando a dar os primeiros passos, se ele não começa a ousar e querer ficar de pé, querer ensaiar os primeiros passos e perder o medo de cair, ele jamais vai conseguir sair daquela situação devido à barreira do medo. E é por isso que nós temos que romper essa barreira emocional, a barreira do medo. Mas não se trata de não mais se abater, de ficar sem medo, ou sem dor, ou sem qualquer outra situação. Se trata de sermos cuidadosos o suficiente para não nos abalar com a situação adversa, para não se abalar com as coisas que acontecem em todo ao nosso redor. E que isso chegar a um ponto de não permitir que a gente avance, que a gente ande, de que a gente possa tomar as rédeas da situação. Para a gente possa tomar as rédeas do fato que está ocorrendo. Talvez, muitas vezes, por situação do medo, você deva pensar, isso não é tão seguro. Talvez isso é mais perigoso do que eu vejo. Eu não posso ir aqui, eu não posso avançar nisso, não tenho segurança. Esses são alguns exemplos, alguns pensamentos que vêm. Eu não vou fazer isso porque isso não me traz segurança jurídica ou financeira ou física, e isso te paralisa, e isso não faz com que tu avances, isso não faz com que tu mude a situação. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar.
Nós temos que mudar a nossa forma de pensar diante da situação que nos causa medo. Das situações que criam essas muralhas, que muitas vezes são até impenetráveis, que a gente olha elas como impenetráveis. A gente coloca toda essa muralha ao redor e não consegue avançar. Mas como ter mudança? Como que a gente vai mudar esse pensamento? Primeiro é preciso mudar a forma de ver a situação. E depois, antes de tomar qualquer atitude, nós temos que aquietar as emoções. O que são as emoções? A nossa alma. E assim nós podemos enfrentar esses leões. Para enfrentar os leões, nós temos que alimentar. Os leões não, a nossa fé. Nós temos que alimentar a nossa fé e confiar plenamente em Deus. Nós temos que ouvir a instrução dele, seguir a instrução dele e confiar nele. Mas Deus está levantando uma geração de matadores de leões? Talvez sim. Quem não tem medo de seguir as instruções de Deus não fica paralisado. Quem não tem medo de seguir as instruções de Deus não fica paralisado nos seus medos. O medo é um sentimento natural, já falei isso. Todos os seres humanos têm medo. E é normal ter medo, é uma garantia de sobrevivência. É a garantia de sobrevivência que você vai ser prudente, que vai ter cautela, que não vai agir em coragem demasiada, não vai ser imprudente nos seus atos. Mas quando o medo é excessivo, ele paralisa, ele impede de avançar e ele nos torna medíocres, porque nós não saímos da situação em que estamos para avançar. E Deus não nos chama para ficar parados. Você lembra que Jesus disse? Ide. Ele manda que nós avancemos, que nós saiamos desse lugar. E hoje eu quero te encorajar e te fazer vencer teus medos, a avançar, a ir além. Nós estamos no início de mais uma semana, de mais um mês, e nós estamos chegando no final do ano. É a época que nós estamos tomando a coragem para iniciar um novo ano. Nós estamos buscando novos desafios. Sabe aquele checklist que todos nós fazemos ali com os projetos e prospecções para o próximo ano? Pois então, estamos tomando coragem para ir lá fazer. Então vamos lá. Vamos tomar essa coragem. Força, vamos lá. Vamos sair da mediocridade que estamos e vamos avançar, vamos vencer os nossos medos. Esses medos paralisadores que nos pararam por tanto tempo, vamos vencê-los? Vamos. Hoje, no devocional dessa semana, eu quero te falar sobre uma história incrível, uma história inspiradora até. A história, como eu disse, alguém ficou dentro de uma cova de leões, mas não é o Daniel. É a história do valente de Davi chamado Benaia. Na Bíblia nós temos muitas histórias de personagens corajosos, destemidos, que em suas ações eles deixam marcas, deixam legados. E entre um deles estava esse homem, esse valente de Davi chamado Benaia, um guerreiro corajoso que serviu a Davi com muita lealdade, com bravura. Em 2 Samuel 23, do 20 até o 21, diz o seguinte: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Então, aqui nós vemos a história, esse é um breve relato sobre a história de Benaia. Coragem de Benaia, né? Benaia se destacou quando ele enfrentou situações adversas, situações que certamente causariam medo. Teve muitos desafios
Mas ele foi corajoso. Ele avançou diante de tudo aquilo. Nós vimos aqui no texto algumas dessas façanhas de Benaia, né? Olha só, a primeira, Benaia matou 2 heróis moabitas. Matou 2 homens de uma vez só. Ele desceu até o buraco e matou um leão. Era época de neve, era frio ainda. E também matou um egípcio, um homem de grande estatura. O egípcio tinha uma lança na mão, Benaia só tinha um cajado. E atacou, arrancou a lança da mão e matou ele com a lança. Olha como ele reverteu a situação. Ele matou 2 heróis moabitas que eram mais fortes que ele. Desceu até o buraco, talvez para se esconder. Encontrou um leão, teve que lutar com o leão, matou o leão. Em época de frio, que já era adverso. Ele matou um egípcio, que era muito melhor treinado e maior estatura, talvez um gigante. O homem estava melhor armado do que ele só tinha um cajado, ele arrancou a lança da mão do homem e matou aquele homem. Veja a coragem desse homem. Ele não ficou paralisado diante daquilo que causava medo. Imagina aquela situação. E essas são pequenas amostras das proezas desse homem, do Benaia. E isso tornou ele um dos grandes guerreiros. Guerreiro corajoso, respeitado em todo o reino de Israel. Todo Israel respeitava Benaia. Sendo que ele foi nomeado entre os 3 primeiros valentes. Ele foi destacado entre os valentes de Davi. Ele era mais nobre do que todos os 30. Mas ele não chegou ainda entre os 3 primeiros. Mas mesmo assim, Davi colocou ele como chefe da guarda. Mas e por que eu estou trazendo Benaia? Se eu quero falar sobre medo e o cara é um corajoso. Porque olha só, o que a gente aprende com Benaia? Nós aprendemos a ter coragem diante da situação adversa. Aquilo que causa medo, nós aprendemos a ter coragem. Benaia nos ensina a enfrentar os desafios da vida com coragem e com determinação. Ele não paralisou, ele não recuou diante daqueles leões. E nem de gigantes, e nem dos homens mais fortes. Ele teve coragem, e essa coragem é o que nos traz inspiração para encarar os nossos medos, os nossos obstáculos e avançar nisso. Ele nos ensinou a enfrentar situações desafiadoras, enfrentar um leão dentro de uma cova, durante um dia frio, de neve. Benaia demonstrou resiliência. Ele não ficou paralisado, mas sim, quando ele viu a situação, ele buscou força onde não tinha e determinação. Ele não recuou, repito, ele não recuou, mesmo com situações que lhe causavam medo. E isso nos lembra que nós não devemos paralisar nem recuar com aquilo que nos impede de buscar nossa vitória, de superar os obstáculos. Benaia, ele confiou em Deus. Ele confiava em Deus em todas as suas batalhas. Ele reconhecia que a coragem e o sucesso vinham através da força e da orientação divina. E é nessa fé inabalável que é a lição poderosa para confiarmos no Deus em todas as áreas de nossas vidas. Para confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós lembramos que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Deus está sempre conosco. Benaia teve persistência e determinação, ele não desistia facilmente, ele enfrentava suas batalhas com persistência e determinação, mesmo quando parecia que ele estava em desvantagem. Veja que ele lutou com os 2 moabitas e depois ele foi para dentro de uma cova, dentro de uma caverna, talvez para se esconder. E ele encontrou o leão, mas ele ainda assim continuou lutando. Ele saiu dali e lutou com o egípcio. Ele não parou. Ele tinha sabedoria nas batalhas. Ele não era apenas corajoso, mas ele tinha sabedoria e tática nas batalhas. Ele sabia escolher o momento certo. Se não tivesse usado o momento certo, ele não teria desarmado o egípcio apenas com um cajado e tomado a lança dele e matado. Aquele homem era maior que ele. Então nós tiramos a lição de que coragem com sabedoria é uma fórmula super poderosa para o nosso sucesso. Então, a história de Benaia, ela nos traz uma fonte de inspiração
para que nós sejamos corajosos e tragamos também inspiração para as futuras gerações, para os próximos que virão depois de nós. Que nós possamos ser um exemplo de vida de coragem, sabedoria e honra. E conhecer a história desse homem nos torna encorajados a vencer os nossos medos, as nossas batalhas e matar um leão por dia. Descer lá naquela cova e matar o leão. Sair vitorioso de tudo isso. Olha, eu queria te dizer que todo matador de leão, aquele que mata um leão por dia, termina com a pele do leão na sala de casa, né? Termina com a pele do leão ali. E como aqueles tapetes de desenho animados que ficam na sala ali, como se fosse um troféu, ou com a cabeça do leão pendurada na parede da sala de casa, como nos filmes e desenhos dos caçadores, né? Todos os matadores de leão teriam isso. Mas isso não é verdade. Muitos dos matadores de leão acabam cheios de marcas. E é isso que destaca os matadores de leão. Os matadores de leão, eles não levam o leão como um troféu, mas eles levam as marcas da batalha. O matador de leão não busca o resultado, mas ele busca a coragem. Coragem de perseguir os leões e vencê-los. Os matadores de leões não deixam que seus medos, que as suas dúvidas, os impeçam de seguir. Eles fazem o que Deus chamou para fazer. Eles acreditam que Deus os capacitou para fazer aquilo. Eles não deixam de seguir os seus sonhos, aqueles que Deus preparou. Eles não são jamais paralisados pelos medos. Matadores de leões são vencedores. Eles vencem os seus medos. Eu não estou dizendo aqui para sair matando leão, viu, gente? Então, com a história do Benaia, com essa história que nós lemos ali em 2 Samuel 23, nós somos chamados a viver com as qualidades daquele homem. Coragem, honra, sabedoria, e trazer para as nossas vidas. Que nós possamos ter a coragem desse valente. Que nós possamos aprender a superar nossos medos, a persistir diante de adversidades e vencer toda essa instabilidade emocional que nós temos. Vencer os nossos medos com determinação, com fé. Que nós possamos tomar decisões sábias e nos tornar os valentes do Rei, valentes de Davi, valentes de Deus, valentes do Rei. Tornar-nos valentes como Benaia, usar o cajado, que é a instrução de Deus, para tirar as armas do nosso inimigo, para matar leões e avançar. Que possamos ter a coragem de Benaia e encontrar força para vencer qualquer batalha que nós enfrentamos. Que nossos medos não possam nos paralisar. Que nós possamos avançar diante disso. Amém? Que Deus te abençoe e que te traga paz. Eu sou o pastor Leonardo, nós somos da comunidade Profética Adonai. Nós estamos aqui com o nosso devocional. Estamos aqui postando esse devocional todos os dias. Você irá receber, se estiver inscrito nos nossos canais, que estão aqui na descrição. Siga-nos nas redes sociais. E os nossos cultos são todas as quintas-feiras, às 20 horas, pelo Instagram e pelo Telegram. Nossos links estão aqui na descrição deste vídeo. E se você quer conhecer mais, quer falar conosco, quer levar uma ministração da comunidade Profética Adonai até a sua igreja, entre em contato conosco através dos links que estão aqui na descrição. Amém? Que o Senhor te abençoe e te dê shalom.